Olá, está no ar o Conexão Brasília, o programa que trata de assuntos de interesse do Congresso Nacional e do campo. Eu converso hoje com o deputado Pedro Lupion, ele é coordenador político da Frente Parlamentar da Agropecuária e vai falar sobre o projeto de lei 1293 de 2021, que trata do tema do autocontrole. Deputado Pedro Lupion, seja muito bem-vindo ao Conexão Brasília de hoje. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos que nos assistem, é um prazer participar do programa. Eu começo perguntando para o senhor explicar para a gente o que é o projeto do autocontrole. Bom, o primeiro autocontrole é de suma importância. É um projeto que trata de nós podermos terceirizar ações de vigilância sanitária animal e vegetal, principalmente para nós conseguirmos atender a demanda. O agronegócio brasileiro se expandiu muito nas últimas décadas, nos últimos anos. Nós temos um volume de exportações, principalmente de proteína animal, altíssimo, e hoje nós temos falta de pessoal. Como todo setor público, existe falta de pessoal de fiscalização agropecuária. Nós não conseguimos manter os fiscais do Ministério da Agricultura dentro dos frigoríficos, dentro das granjas, dentro dos abatedouros, e a gente acaba tendo problemas para a exportação desses produtos. Então, o autocontrole trata de tornar nacional programas como já existem, por exemplo, no estado do Paraná, Santa Catarina, de que existe por parte do abatedor, ou por parte do produtor, do frigorífico, a possibilidade da terceirização desse serviço, tudo regulado, fiscalizado e, obviamente, acompanhado pelo Ministério da Agricultura, pela fiscalização, mas que haja mais celeridade em cada um desses processos. É de suma importância para nós mantermos o volume, principalmente das exportações brasileiras. Como o senhor disse, a forma com que acontece hoje é uma forma mais lenta em relação ao controle. Muito, nós dependemos de muita gente, né? Nós dependemos de capital humano e isso, infelizmente, nós temos dificuldade no serviço público. São extremamente competentes, preparados, os fiscais de defesa agropecuária do Ministério, mas são poucos. A gente encontra situações como eu tenho no norte do Paraná, que existe 2 fiscais para atender praticamente 60 municípios no que se trata de granjas de frangos, por exemplo. Então, existe uma dificuldade enorme dessa manutenção, desse acompanhamento de processos que precisam de uma certa celeridade, de uma agilidade que hoje a gente tem falta de capital humano. Esse projeto prevê que a gente possa terceirizar isso para empresas especializadas nesse assunto, com médicos veterinários, com pessoas treinadas, sem o poder de polícia do Ministério, mas que, acompanhados pelos ministérios, relatórios aprovados também pelos fiscais, a gente possa ter mais celeridade nesse processo. E essa proposta traz também uma série de normas que devem ser seguidas, não é isso? Sem dúvida, normas, multas pecuniárias, deixa o setor mais restritivo, ou seja, com uma fiscalização mais intensa, principalmente nos frigoríficos bovinos, e a gente possibilita também dar mais agilidade para esse processo. Como é que está o andamento dessa proposta no Congresso Nacional, deputado? Bom, ele é terminativo, um projeto terminativo é que não precisa ir para o plenário, ele é terminativo nas comissões. Nós já aprovamos na Comissão de Meio Ambiente, aprovamos na Comissão de Agricultura, na Comissão na CFT, de Finanças e Tributação. Agora o meu relatório já apresentado, cumprindo o prazo de vistas na Comissão de Constituição e Justiça, para que ele possa seguir para o Senado e ser aprovado para virar lei. E qual a posição da FPA em relação a essa proposta? Sem dúvida alguma é favorável, por isso que eu que sou o relator, mas é efetivamente a gente conseguir entregar isso para a sociedade brasileira, desburocratizar o setor de fiscalização agropecuária, inclusive, importante ressaltar, com apoio total da ANFA Sindical, que é o órgão, o sindicato que organiza os fiscais agropecuários de todo o Brasil. Antes de encerrar, eu queria falar sobre um outro ponto também em relação a esse projeto de lei, que o texto propõe ainda a instituição do Programa de Incentivo à Conformidade em Defesa Agropecuária e da Comissão Especial de Recursos da Defesa Agropecuária, não é isso? Não, sem dúvida, são temas super importantes, a gente precisa avançar nesse sentido. Essa questão da sanidade agropecuária é de suma importância para a gente conseguir manter mercados, Nos últimos anos nós abrimos praticamente 80 mercados novos e, sem dúvida, a gente precisa manter a sanidade agropecuária brasileira como exemplo, Pouco tempo atrás a ministra esteve lá na OIE, lá na Rússia, na Itália, na França, na Bélgica, mostrando que o Brasil tem produção limpa, produção sustentável e produção sanitariamente responsável, que sem dúvida alguma faz a gente vender os nossos produtos. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Conexão Brasília. Obrigado a vocês e um grande abraço a todos. A gente faz uma pausa rápida para o intervalo comercial, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Conexão Brasília ao vivo. Nós estamos acompanhando a reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu converso agora com o deputado Celso Maldaner. Nós vamos falar sobre o projeto de lei 5.925 de 2019.
que desonera rações e suplementos para a alimentação bovina do pagamento de contribuições como o PIS, PASEP e também o CONFINS. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conexão Brasília. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, é uma satisfação estar ao vivo aí conversando sobre esse assunto tão importante para a agropecuária e para a agroindústria brasileira. Deputado, do que se trata esse projeto de lei? Olha, o nosso PIB hoje no Brasil representa mais de 30%. O estado de Santa Catarina em torno de 34%, 35% do PIB. Então, nada mais justo do que desonerar esse setor tão importante na alimentação, tanto na suinicultura como na bovinicultura de leite, como também na avicultura, especialmente agora também incluindo o setor pesqueiro, que é muito importante, que foi ampliado. Então, acho que isso aí vai, quanto mais gera movimento, mais aumenta a produção desses produtos, inclusive para a exportação brasileira. Então, eu diria que é uma desoneração positiva, porque com isso vai aumentar o movimento econômico da agropecuária brasileira, do agronegócio brasileiro, o que tem dado certo nesse momento. Claro que nós estamos tão preocupados com o custo dos insumos, com o custo que triplicou praticamente, mas com certeza no movimento econômico, na produção desses animais, é nada mais justo do que a isenção do CONFINS, isenção do PIS/PASEP, para que isso gere mais movimento e repercute em arrecadação ao nosso país. E sem a isenção desses tributos, né, dessas contribuições, pesa bastante, né, para o produtor rural principalmente. Inviabiliza a competitividade. Nós temos que ter competitividade nesse mundo globalizado. É o mínimo que nós podemos fazer, né, para cada vez mais incentivar. Por exemplo, a bovinicultura de leite sofre muito aqui no país, em função dos custos que têm aumentado muito, né? Então, essa isenção é fundamental para não perdermos a competitividade e continuarmos exportando. 70% das exportações, por exemplo, de Santa Catarina, vem através do agronegócio. O que dá a balança comercial do nosso país, dos estados, é a exportação do agronegócio. Então, é fundamental para continuarmos termos competitividade e gerando movimento econômico e beneficiando toda a população brasileira. E esse projeto reduz a zero essas alíquotas, né? Exatamente, porque é fundamental. Imagine nós em Santa Catarina, para dar um exemplo, consumimos mais de 7 milhões de toneladas de milho, produzimos apenas em torno de 2 milhões de toneladas. Não temos hoje infraestrutura, logística, não temos ferrovia, né, para baratear os custos, né? Então é o mínimo que o governo pode fazer, dando essa isenção para a gente não perder a competitividade e produzindo alimentos para mais de 180 países que estamos exportando. Hoje o Brasil produz em torno de 1 bilhão de toneladas de alimentos em todos os setores. Então é fundamental para não perdermos a competitividade e continuarmos produzindo alimentos para sustentar o povo brasileiro e também outros países. A gente vem falando aqui nas outras reuniões principalmente sobre a questão do aumento do custo da produção do produtor rural. Isso está incomodando bastante o setor, né? Triplicou o custo de produção. Inclusive agora, com quem exporta commodities, é uma preocupação muito grande para a próxima safra. Até agora, quem tem salvado o Brasil é o agronegócio brasileiro. Nós estamos preocupados, como economista também, a previsão do crescimento do PIB para 2022. Se crescer apenas 1,5% do PIB, com uma taxa de inflação quase chegando a 2 dígitos e também a taxa Selic, nós estamos preocupados. Nós temos que cada vez mais olhar esse setor tão importante que tem salvado o Brasil, porque senão não vamos ter competitividade no agronegócio brasileiro que tem sustentado o nosso país. Deputado, antes de encerrar, eu queria perguntar para o senhor como que está o andamento dessa proposta no Congresso Nacional. Olha, semana passada, a pedido do governo foi pedido vista, está na pauta para votarmos ainda no dia de amanhã essa proposta na Comissão de Finanças e Tributação, da qual eu sou relator. E as expectativas estão boas? Positiva, com certeza. São pequenos detalhes, mas vamos votar no dia de amanhã essa proposta na Comissão de Finanças e Tributação. Ótimo, eu conversei com o deputado Celso Maldani. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Conexão Brasília. Nós que agradecemos. Um grande abraço. Conexão Brasília de hoje fica por aqui. Ótima tarde para você e até semana que vem.